Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Peço que já deixem seu gostei aí, se inscrevam no canal quem for novo e muito obrigado por estarem acompanhando. Hoje eu vou aproveitar para finalizar Mateus 11, enfim, porque aí já fica mais simples, não mistura as coisas na cabeça da gente. E em breve, provavelmente eu vou numa praça para falar Eclesiastes e Provérbios com vocês no dia de amanhã. Então, irmãos, vamos direto ao ponto, continuar. Então, basicamente, uma coisa interessante, né? Aqui, na primeira epístola de João, no capítulo 3, só para conectar com a ideia do último vídeo, eu falei muito sobre a glorificação, né? Sobre o corpo glorificado que nós receberemos quando eu estava explicando sobre que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Simplesmente por causa do que? Da natureza, da carne. Que essa carne aqui, não importa o quanto de sabedoria, o quão você esteja perto de Deus, simplesmente por uma questão de substância, ela não está no mesmo nível do menor dos anjos que seja, no menor dos seres que estão na presença do Criador. Então, aqui, né, em 1 João 3, o que é falado, né? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, por mais que nós saibamos em teoria, ou através de algumas experiências de alguns irmãos, com a questão celestial, a verdade é que a maioria das coisas sobre a vida vindoura, sobre a eternidade, são mistérios para nós. E na prática nós não sabemos, né? Tanto é que pessoas que foram levadas ao céu em espírito não queriam voltar, né? Ficaram muito tristes quando voltavam para esse corpo, choravam. Enfim, não sei se vocês já acompanharam essas experiências. Eu posso até deixar uma aqui nos comentários, tá? Muito bom essas experiências. E pra gente realmente manter a cabeça e os pensamentos nas coisas do alto, né? Mas o que importa? Que por enquanto nós não nos é manifestado com exatidão o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando o Messias voltar, né, em sua segunda vinda, na qual haverá a ressurreição de todos os mortos e a glorificação daqueles que são do Messias, daqueles que foram justos, enfim, dos tempos antigos, desde Adão, até a manifestação do Filho de Deus e, posteriormente, aqueles que receberam o Espírito Santo e foram salvos, ou talvez pessoas de uma tribo muito longínqua, mas que tomaram as decisões corretas, que tinham o Criador, porque eu creio que se nós temos a capacidade, a possibilidade de ouvir o Evangelho, você tem que crer. Mas talvez para alguém que não ouviu, se essa pessoa, não pela sua própria justiça, mas se essa pessoa, pela vontade do Criador, foi tocada, buscou ser uma pessoa justa, fazer as coisas certas e defender as pessoas, sabe? Enfim, eu creio que muitos podem ter sido salvos dessa forma, assim como o apóstolo Paulo fala, né? Que as pessoas que não ouviram o Evangelho, ou o Criador, né? Que é o Deus que se revelou ao povo de Israel, o Criador dos céus e da terra, mas que testificam as leis de Deus em seus corações. Mas quando ele se manifestar, certo? Seremos semelhantes a ele, ou seja, seremos transformados, como está descrito em 1 Coríntios 5, seremos transformados, e porque assim como o veremos. Ou seja, nosso corpo será feito à imagem do Messias, e é isso, basicamente, uma coisa gloriosa, incrível. E qualquer que nele tenha essa esperança
purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, nós devemos manter os nossos pensamentos, a nossa esperança nisso, na glorificação, na santificação e na vida eterna, porque dessa forma, mantendo a nossa esperança nisso, nós somos santificados, até porque se for para ficar só pensando nas coisas do mundo, a gente vai acabar que vai se tornar uma pessoa religiosa, um fariseu, ou vamos acabar nos contaminando. É por isso que o Criador nos fala, trabalhem, aliás, Paulo fala, né, através do Espírito Santo, trabalhem como se não trabalhassem, sejam casados como se não fossem casados, vivam nessa terra como se não fossem dela, porque nós não somos, e a vida passa como uma vela que se apaga, como um vento, enfim, é muito rápido. Por isso que nós somos, não somos desse mundo, somos passageiros nessa terra, peregrinos nessa terra. E, enfim, este foi 1 João 3, versículo 1 ao 3. Agora, voltando para Mateus 11, e não vai dar tempo de falar tudo, eu acho, vamos lá. Versículo 16. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, o Messias, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, os fariseus, as pessoas que não são servos do Criador, são acusadores, e não importa o que você faça, eles vão achar motivos para te acusar. Seja se você jejua, ou seja, se você come, não importa, sempre vão achar mentiras, porque o acusador é mentiroso e ele mente desde o princípio, e é por isso que os fariseus já eram filhos do diabo, como Jesus falou, raça de víboras, e hoje em dia nós temos muitos filhos do diabo que adoram acusar as pessoas ao invés de exortá-las, de consolá-las, edificá-las. Não, geram contendas na igreja, e é isso que está descrito em Provérbios 6, que eu vou trazer no próximo vídeo, no qual o próprio Criador fala ali através do Espírito de Deus que estava em Salomão, 6 coisas o Criador aborrece e a 7ª ele abomina. E a 7ª coisa é o que semeia contendas entre os irmãos, ou seja, dentre pés que correm para derramar sangue, lábios mentirosos, falsa testemunha, a coisa que o Criador mais aborrece, mais abomina, pelo menos naquela lista de 7 coisas, é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Principalmente se for alguém que se diz seu amigo ou alguém que se diz cristão e gera divisões na igreja. Isso é uma coisa muito séria com a qual nós temos que tomar cuidado, identificar essas pessoas e orar pelo arrependimento delas, porque o mau servo que conheceu a palavra do Criador, o próprio Messias fala, este será castigado com muitos açoites. Aquele que conheceu a palavra do Criador, mas se desviou dela, distorceu a palavra, prostituiu a palavra, assim como a católica romanista fez, prostituiu a palavra do Criador, misturou com paganismo, com santos, com idolatria, com rituais carnais e materiais, certo? Que é o fato de você ter que tomar uma ceia física, sendo que o Messias falou para compartilhar o pão, ele estava falando: compartilhem da minha palavra, tomem do meu vinho, ou seja, tomem das mesmas aflições que eu, carreguem a cruz de vocês, certo? Isso que é
você verdadeiramente comer o pão, compartilhar do pão e tomar do vinho do Messias, e não é que você precisa se reunir uma vez por mês ou toda a missa e comer um negocinho e isso vai te salvar, ou um batismo físico, que está descrito em João 3, no qual a pessoa tem que ser batizada com a palavra de Deus, certo? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, e não que ela precisa de um batismo físico, porque os ensinamentos do Messias são espirituais, certo? Então, bem-aventurado aquele que não se escandalizar de minhas palavras, diz o Messias. Sim, porque é para poucos os ensinamentos verdadeiros. Então, é isso. O Criador aborrece aquele que gera contendas, certo? Principalmente os lobos em pele de cordeiro, aqueles que se apresentam como pessoas verdadeiras, pregadores do Evangelho, mas que enganam as pessoas, mantêm-as presas na mentira, fazem elas achar que elas são obrigadas a dar dinheiro para uma denominação, enfim. Então, ai das cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto, ou seja, a olhar as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ou Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Ou seja, eles teriam se arrependido, teriam mudado o seu caminho, né? Arrependimento vem da palavra metanoia, que significa mudança de comportamento, mudança de direção. Ou seja, há sim um sentimento de tristeza, de culpa, de contristamento, porém não é só... Opa, acabou o espaço de novo aqui, tem que liberar espaço. Mas não é só isso, certo? Não é apenas esses sentimentos, e sim uma mudança verdadeira de caráter que testifica que a pessoa realmente recebeu o Espírito Santo, se arrependeu, se tornou uma nova criatura, e por isso que as obras são importantes, e os frutos, né? Porque os frutos testificam que a pessoa realmente é um filho de Deus, certo? E é por isso que não é apenas a pessoa fazer uma oração, entregando a vida para Jesus, que mostra que ela realmente virou uma nova criatura. Senão, inclusive, não haveriam falsos pregadores que pregam no nome do Messias, mas que não tem nada do Espírito Santo, né? Que são usados pelo inimigo. Então, é por isso que nós temos que compreender os ensinamentos espirituais, ter discernimento, pedir discernimento, sabedoria ao Criador, para não sermos enganados apenas pelas aparências, mas sim aprender a observar os frutos, porque pelos frutos nós os conhecemos, certo? E é por isso que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para as pessoas até dos dias de hoje, não só em Cafarnaum, que têm acesso ao Evangelho, à Palavra de Deus, que escutam, mas aquelas que até o final, né, não se arrependerem, não se renderem ao Criador, infelizmente, isso daqui não sou eu que estou falando, sabe? Muitas pessoas se escandalizam, mas é só a verdade. A gente sabe que pessoas serão condenadas, então é fato, assim, quem não quer aceitar isso é porque tem algo de errado com essa pessoa. Mas eu oro pela misericórdia do Criador, para aqueles que resistem. E no próximo vídeo eu vou finalizar Mateus 11, falar sobre o jugo do Messias e sobre mais algumas coisas. Quem sabe eu já falo sobre o verdadeiro batismo no próximo vídeo para vocês, tá? Então,
Que o Criador vos abençoe grandemente, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, tá? Deixem seu gostei, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários, porque eles ajudam muito. Quem for novo, se inscreve no canal. E quem já é inscrito também, muito obrigado, tá? Vamos crescer. E é isso, que o Criador vos abençoe grandemente e até a próxima.